família vascaína, aqui é o Eduardo Maiolo, esse é o canal Vascaíno Norte e Sul, trazendo mais um vídeo aí nessa sexta-feira, sextou, né, galera? Sextou aí, final de semana só começando, vai com calma, fica tranquilo. Vamos falar de Vasco, vamos falar de tudo que tá acontecendo nos bastidores do Vasco da Gama. Eu vou ajeitar minha câmera mais uma vez, que eu nunca ajeito ela direito. A gente vai falar de Vasco, porque os bastidores do Vasco tá fervilhando, galera. Vamos debater sobre esse assunto. A gente vai falar um pouco de Copa do Brasil, porque teve... Ontem, cara, foi um dia muito feliz, cara. Muito feliz por completo, né, cara? Desde quarta a quinta-feira, foi só felicidade, só alegria. Vamos falar de tudo isso aí, mas primeiro eu peço vocês o joinha, o like, que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, para vocês saberem quando o vídeo vai ao ar aí na plataforma do YouTube. Também compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar para impulsionar o canal da plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês. Por favor, me ajuda, gente. Eu estou em jornada dupla aqui, trabalhando, fazendo vídeo. De noite fica difícil, tá difícil de fazer vídeo de noite, chego cansado. Se eu fizer vídeo de noite, esse vídeo vai sempre subir tarde, vai subir de madrugada, então eu prefiro fazer agora de manhã, tá? Tem muita notícia de ontem aqui, de quinta-feira, que eu vou trazer hoje, sobre a política do Vasco, sobre a venda da SAF, tá? Então, peço a audiência de vocês que, poxa, passei ontem a madrugada fazendo aqui o roteiro aqui do vídeo para hoje, aqui para vocês, para esmiuçar tudo que anda acontecendo aí na política do Vasco e na SAF do Vasco da Gama. Me dá essa moral, gente, que eu preciso muito de vocês, tá? Olha, gente, como eu falei, tá complicado, tá? De eu trazer vídeo de noite, então, como o assunto é muito complexo, tem muitos detalhes, né? Eu preferi fazer tudo ontem, fazer o roteiro e fazer o vídeo hoje para vocês. Inclusive, eu estou em cima da hora, mais uma vez. Eu levantei tarde, eu não consigo acordar cedo, porque eu chego cansado em casa, enfim, né? Tentar fazer aqui o mais rápido possível. Mas antes de mais nada, vamos falar da Copa do Brasil, que ontem foi fabuloso, né, cara? Porra, quem diria, cara? O melhor time do país, o melhor time da América, o elenco mais caro, sucumbiu ao Vitória da Bahia. Olha que maravilha, mas sabe o que é isso, cara? Vocês sabem o que é isso? Eu já falei, anota, salva esse vídeo, tá? A derrocada de vocês, Urubu, vai começar esse ano, com esse arrogante desse Leonardo Jardim como técnico, esse português palhaço, tá? Com esse arrogante desse presidente de vocês, esse Luiz Eduardo Batista, que ele vai engolir a arrogância dele. Você pode aguardar, esse ano vocês não vão ganhar porra nenhuma. Se dá-se satisfeito com o Carioquinha, que vocês, de trocentos resultados que tinham que ter a favor de vocês, para vocês passarem para as finais, aconteceu os trocentos resultados. Porque Carioca, né, cara, na pior das hipóteses, né, já é feito para vocês ganharem, né? Então, se conforme com o Carioca, que esse ano vocês não vão ganhar nada, nada. Porra, roubaram vitória pra caralho aqui no Maracanã, cara. Jair Ventura chegou a ser suspenso, o presidente do Vitória também, porque falou, foi suspenso. Teve jogador aí pegando gancho, caramba, 4. Saúl dando cotovelada na cara do jogador do Vitória, Luiz Araújo, idem. E o Luiz Araújo só fez merda ontem. Pior que esses próprios jogadores só fizeram merda. Entregou ouro pro bandido. Então, cara, vou te contar, cara. E outro detalhe, o Arrascaeta, né, cara, que se lascou, era para ter sido expulso naquele jogo também, tá aí sem jogar. Cara, o castigo vem a cavalo. Castigo vem a cavalo. A justiça de Deus, cara, ela não falha, tá? A dos homens, ela pode falhar, mas a de Deus não falha. Falar nisso, né, o STJD absolveu o Urubu, né? Então o Urubu não vai perder mano de campo nenhum, mas eu já esperava. Vocês esperavam alguma coisa diferente? Eu não esperava, gente. Eu não esperava. Confusão lá no clássico lá contra o Vasco lá, onde
faleceu um torcedor na briga e também o outro torcedor do Vasco ficou cego por causa de tiro de bala de borracha da tropa de choque da Polícia Militar, né? Mas confusão em todo. Se fosse São Januário, era uns 3 meses aí, São Januário fechado, né? Igual aconteceu da outra vez. Então, gente, olha só. Com as partidas de ontem, né? Ontem o Vitória venceu o Urubu de 2-0, passou o Vitória, Chapecoense venceu o Botafogo de 2-0, outro do Rio eliminado. Botafogo é só um bairro, né? Coitado do Botafogo. Botafogo, cara, olha, tá numa situação periclitante, cara. Chapecoense classificada, CRB empatou com Fortaleza. O Fortaleza passou no agregado, a Confiança perdeu do Grêmio de 3-0 em casa, o Grêmio, né, ratificou aí o favoritismo dele. O Atlético Goianiense empatou com o Atlético Paranaense, essa disputa foi para os pênaltis, o Atlético Paranaense venceu nos pênaltis de 4-1, passou, e o Cruzeiro que ganhou do Goiás de 1-0. Então quem passa para a Copa do Brasil, o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Chape, Corinthians, Cruzeiro, o Fluminense, o Fortaleza, o Grêmio, Inter, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, Vasco e Vitória. Sorteio dia 26/5 às 11 horas da manhã, terça-feira. Jogo de ida tá marcado para 1 ou 2/8, né? Depois da Copa, vai cair no sábado ou no domingo. E o jogo de volta para o dia 5 ou 6/8, vai cair numa quarta ou numa quinta-feira, tá, gente? Então vamos aguardar aí, né, para ver se o que vai acontecer, quem que o Vasco vai pegar. Coloca aqui nos comentários quem que vocês querem que o Vasco pegue aí nessa oitavas de final da Copa do Brasil. Menguinho, não vai dar para vocês esse ano. Se não vai dar para mim, não dará para vocês, já dizia a música, né? Então vamos lá, gente, olha só. Bastidores aqui bastidores aqui políticos do Vasco da Gama, tá? Venda da SAF. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, tá, pessoal? Vou dividir esse vídeo em 3 partes, tá? Eu vou começar com o racha político, o racha na política do Vasco, no grupo do Pedrinho da Sempre Vasco, tá? Acontece o seguinte, tem pessoas dentro do grupo do Pedrinho, a Sempre Vasco, que estão insatisfeitas com o Pedrinho e está rachando aí com o grupo por causa das investigações que o Pedrinho, né, convocou aí para apurar os responsáveis pela venda da 777, tá? Isso aí rachou o grupo, pois envolve aí pessoas ligadas do próprio grupo. Então tá chegando em pessoas ali da Sempre Vasco que participaram da venda da 777. Vocês lembram que a gestão do Salgado, o grupo do Salgado, se aliou a Sempre Vasco. O Vasco naquele momento não tinha oposição, cara, nessa época. O Vasco não tinha oposição, porque os dois se juntaram nas eleições do dia 20 para tirarem o Levenciano da cadeira, que o Levenciano foi o verdadeiro vencedor daquelas eleições. Eles se juntaram para tirar o Levenciano e se juntaram para vender o Vasco. Então a Sempre Vasco sempre teve com a Mais Vasco, o grupo do Salgado, em todos esses acontecimentos, tá? Parece que dissidentes que demonstraram apoio a Pedrinho, né, mudaram de posição à medida que as investigações avançaram e alcançou figuras influentes do grupo. Esses dissidentes buscam aproximação com o Euriquinho, Vitor Roma, da Confraria Vasco, e Júlio Brandt, que era da Sempre Vasco também, que era o principal candidato na época, né? Com o objetivo de construir uma oposição robusta ao núcleo duro da Sempre Vasco. Isso aqui é uma matéria aqui do Colina 1927 e do Estagiário do Vasco, tá? Agora você vê como é que é tão podre a política do Vasco. Olha só o que está acontecendo. Olha o desenho que está acontecendo na política do Vasco. A Sempre Vasco está rachando porque o Pedrinho colocou uma investigação em cima de quem vendeu o Vasco da Gama. Algumas pessoas pertencem ao próprio grupo e estão insatisfeitas com isso, né? E estão rachando com o Pedrinho. Eles estão se aliando ao Euriquinho, ao Júlio Brandt, que já tinha saído
E ao Vitor Roma, que é esse daí pula de galho em galho. Para quem não conhece o Vitor Roma, eu acho que ele já foi da gestão Campelo, ele já foi da gestão Salgado, ele é o ele é o ex-vice-presidente de marketing da gestão Salgado, tá? Ele já foi do Pedrinho, ele pula de galho em galho, ele com troca de roupa, cara. É impressionante esse cara aí. Sou desse Vitor Roma, tá? E é um incompetente de marca maior, sempre foi, sempre foi. Como gestor ali de marketing ali na época do Salgado, ele não fez nada. O marketing do Vasco era uma merda, era uma merda. Então, pessoas que se consideravam oposição, que no caso era o Euriquinho, esse Vitor, ai caraca, o Vitor Ramos aí, Vitor Ramos, né? Peraí, ô meu Jesus, Vitor Roma, esse Vitor Roma, né? Por exemplo, Euriquinho, que deu apoio ao Levenciano em 2020, agora está se juntando com dissidentes da Sempre Vasco para formar uma oposição, porque o Vasco hoje não tem oposição. Sabe por que o Vasco não tem oposição? Porque o Levenciano, que foi prejudicado em 2020 nas eleições, agora está junto do grupo do Pedrinho. E ele é o mascotado para ser o CEO da SAF do Vasco quando o Vasco for vendido para o Marco Lamáquia. Olha só, cara, olha o desenho da política do Vasco. Quem era contra hoje está a favor, quem era a favor um do outro hoje está contra. Cara, a política do Vasco é muito suja. A política do Vasco ela é pior do que a política brasileira. E eu não livro ninguém. Hoje em dia que eu falo, eu vejo um monte de gente dar porrada no Pedrinho direto, dizendo que o Pedrinho é incompetente. O Pedrinho tem as falhas dele, tem as limitações dele, todo mundo sabe disso. Tá? E eu não nego. Tem muita coisa também que eu não concordo. Mas, cara, eu não vou ficar dando porrada no Pedrinho à toa, igual muita gente dá. Porque ninguém presta. Qualquer um que estivesse no lugar dele seria tão ruim ou pior do que ele. Vocês estão me entendendo? Bem ou mal, o Pedrinho está mantendo o salário em dia, coisa que ninguém fez. Ah, isso é um feito extraordinário? Não, é obrigação. Mas, cara, bem ou mal, ele é o único que está fazendo. Né? Pagamentos em dia de jogadores. Teve time que esqueceu de cobrar o Vasco, ele foi lá e pediu o boleto para pagar. O lance do Spinelli. O Independente Del Valle esqueceu de mandar o invoice lá, a fatura. Entendeu? Então, cara, olha só o desenho, tá? Hoje o Levenciano se aproxima da Sempre Vasco e está cotado para ser CEO da SAF do Vasco. E ele foi o maior prejudicado nas eleições de 2020. Ele ganhou as eleições e tomou uma rasteira, judicialmente, tá? E quem era do lado que tramou essa porra toda, seu Júlio Brandt, por exemplo, Vitor Roma, por exemplo, o Euriquinho, que está sempre botando lenha na fogueira em tudo, tal, do senhor Detetive Ramos, que o pessoal chama, né, o codinome dele, né, hoje estão se juntando para formar uma oposição nova, está surgindo uma nova oposição no Vasco da Gama, porque a oposição que existia não tem mais. Então está surgindo uma nova oposição no Vasco da Gama, com dissidentes da Sempre Vasco, da chapa do Pedrinho, com o Euriquinho e companhia limitada. Puta que pariu, cara, olha. A política do Vasco dá nojo. Realmente o Pedrinho tem razão, a política do Vasco dá nojo. Aí o Vitor Roma, né, ele botou uma nota dizendo que ele não foi procurado por nenhum grupo da Sempre Vasco, nem de situação e nem de oposição. Não foi procurado para endossar coro contra a venda, tá? Ele disse que é a favor da venda e a Confraria Vasco fez questão de apoiar o movimento e de revenda já, no caso, né? Diz estar distante do cenário político do Vasco da Gama por estar morando em São Paulo, segundo Vitor Roma, né? Em 25 de maio, ele diz que a Confraria Vasco fez uma publicação mostrando o apoio e emitiu nota em apoio ao Pedrinho. Dia 15 de abril, né, dias depois, um post com 5 motivos para revender a SAF foi publicado e saiu uma nota aí do Gustavo Tutinha, né? E
E o Vitor Roma está dizendo aí que ele apoia o Pedrinho, que ele não tem nada contra, que ninguém procurou ele, agora está todo mundo tirando o corpo fora, né? Mudanças podem ocorrer aí tanto na SAF quanto no CRVG, tá? Antes disso, eu vou trazer um vídeo que eu peguei hoje, agora, do Júlio Brandt, esse filho do... Eu não quero perder a esportiva aqui, não, tá? Ele fez um vídeo aí, ele fez questão de fazer um vídeo dizendo que não está contra o Pedrinho, é outro também. Cara, como tem gente falsa dentro dessa política do Vasco. Como tem gente falsa. Ele falou que ele não está orquestrando movimento nenhum para impedir venda nenhuma, porque ele quer que o Vasco seja vendido. Diz que quando o Pedrinho for com o negócio de Lamáquia, que ele foi um que era a favor da venda o mais rápido possível do Vasco da Gama, porque o Vasco não consegue ser gerido pelas pessoas que tem dentro do associativo, o Vasco precisava de investidores, que da maneira que está não dava, que eu não sei o quê, e ele diz que não está atrapalhando venda nenhuma. Fica aí com o Júlio Brandt, que eu peguei esse vídeo agora do Júlio Brandt, daqui a pouco eu volto. Galera, vamos lá. Estou fazendo esse vídeo aqui porque são muitas as perguntas nas redes sociais e eu não consigo responder a todas, tá? Para ficar clara a minha posição aqui. Desde o início do processo da SAF, da venda da SAF do Vasco, eu, como oposição ao Jorge Salgado, fui a favor da venda, mediante algumas regras, e trouxe uma alternativa, um investidor alternativo à 777, que a gestão à época não quis considerar, rechaçou, não quis considerar. Está na matéria do GE, quem quiser ver, está aí do lado. Tá? Na gestão do Pedrinho, nós discordamos, eles fizeram a RJ e eu cobrei que fosse encontrado um investidor qualificado o mais rápido possível. Vocês vão lembrar que na campanha e durante todo o período do mandato, o Pedrinho sempre falou em Lamáquia, e nós cobramos a venda, entendendo que o Lamáquia era um investidor qualificado, o mais rápido possível, porque sabíamos da situação do clube e sabemos que a ingerência política na gestão do futebol é muito ruim e tem sido ruim nos últimos 25 anos no clube. Então, eu sempre fui favorável a essa venda. Se tem alguém contra, esse alguém não sou eu e eu não sei quem é. A minha posição é favorável e se o Pedrinho vender agora para o Lamáquia, como está dizendo que vai vender, ele vai ter o meu apoio e vai ter o meu parabéns. Vou congratulá-lo por isso. Então, espero que faça a venda e que seja feito o mais rápido possível, porque é o que o clube precisa. Tá? Essa é a minha posição. É complicado, né, cara? A cara nem treme. A cara dele nem treme. Esse cara aí, esse Júlio Brandt aí, sempre foi um aventureiro. Tá? Nunca fez porra nenhuma pelo clube, só aparece em dia de eleição, em época de eleição. Rompeu aí com a Sempre Vasco, né? Depois que o Pedrinho assumiu aí, tirou 777, ele foi um dos primeiros aí a pular fora, né? E ele aparece aí agora com a cara mais deslavada possível, dizendo que não, eu não estou fazendo nada, eu não tenho nada com isso, que não sei o quê. É impressionante, gente. Olha só, as mudanças podem ocorrer tanto na SAF quanto no CRVG, tá? Preste atenção. Nomes que são entraves aí na venda do Vasco da Gama, da gestão, pode deixar seus cargos em breve, tá? Um desses nomes aí, uma das saídas, será do Carlos Amodeu, o CEO da SAF do Vasco, o atual, que eu sempre achei esse cara é um incompetente, tá? E parte da estrutura jurídica da SAF e do CRVG também, do associativo no caso, também podem estar de saída, tá, pessoal? Então, olha só, isso aí é uma matéria aí do podcast Cruz Maltino, o negócio está fervendo, a coisa está feia, parece que vai ter mudanças aí, tanto no associativo quanto na SAF do Vasco. O Carlos Amodeu é o nome mais conhecido que a gente sabe aí, que pode, se pirulitar, pode dançar aí da gestão vascaína, pois, assim, teve aqui a história do patrocínio master também, né? Que ele queria, porque queria que a diretoria aceitasse os valores aí da Sportingbet, que eram parecidos aí com a Betfair, e o Pedrinho via isso um escárnio, porque o Vasco, a marca do Vasco valorizou, principalmente depois da Nike e tal, e estava achando ali os valores ali muito baixos ali, não concordava. O Carlos Amodeu queria, porque queria assinar com a Sportingbet quanto antes, né? Fez uma forçação de barra ali para assinar com a Sportingbet. Ele é um dos entraves aí para a venda do Vasco também. Então,
tá complicado. Agora a gente vai falar do acordo do Pedrinho aí com o Marcos Lamáquia, que está encaminhando, tá? Eles tiveram uma conversa aí na terça-feira e eu vou botar os pontos aqui para você. O Pedrinho encaminhou a aceitação de proposta para a venda de 90% da SAF à Lamáquia, né? Diz que o José Roberto Lamáquia entrou como avalista, o pai do Marco Lamáquia entrou como avalista, olha só, 25 bilhões de patrimônio. Ele está colocando o pai do Marco Lamáquia, está entrando, o dono da Crefisa, está entrando como avalista, tá? E o seu patrimônio de 25 bilhões como garantia da operação. E os números do negócio são os seguintes, ó, o valor pode chegar a 2,5 bilhões, aporte inicial de 500 mil, assunção da dívida de cerca de 1,3 bilhões, podendo ser de 700 a 800 milhões via RJ, né, que esse valor pode diminuir, de 100 a 150 milhões em reforma do CT, né, em construção de um novo CT que eles querem construir, e cerca de 20 milhões ano para o clube social. Isso é importante, tá? Para o clube social se manter, uma vez que parece que tem uma nova lei aí, de que o investidor da SAF, o comprador da SAF de um clube, ele é obrigado a destinar acho que de 15% a 20% para o clube social. Agora isso é lei, tá? Eles não estão fazendo nenhum agrado, não. Isso daí é lei, tá? Parte da diretoria do Vasco é contra. Por que parte da diretoria do Vasco é contra? Por causa da autonomia de gestão exigida, né? Que no caso o Vasco quer vender 90%. E por cláusulas que impedem a retomada judicial das ações da SAF. Coisa ali que aconteceu, né, com a 777. Por exemplo, que o Pedrinho entrou na justiça para retomar as ações da 777 porque estava vendo um monte de coisa errada. Pedrinho deve assinar o MOU, né, o memorando aí de entendimento, e a decisão final vai ser em AGE e votação aí pelos sócios, né? Continuando, então assim, só para explicar para vocês, um dos pontos aí é o 90% aí que o Vasco quer vender. Eu acho que a diretoria internamente, muita gente não concorda com esses 90%. Eu vou ser sincero para vocês, eu também não concordo. Eu acho que 90% é muito. Eu acho que 70% era o ideal, tá? E também sobre o lance aí de recuperar as ações via justiça caso aconteça alguma coisa. Cara, eles não estão colocando essa cláusula, eles estão colocando uma cláusula que o Vasco não vai poder ir na justiça para recuperar as ações de volta. Eu acho isso muito perigoso. Independente de quem seja, pode ser o Lamáquia, pode ser o presidente dos Estados Unidos, pode ser quem for, pode ser o Elon Musk, não sei. Mas tinha que ter ali uma ressalva, e caso ali o investidor não cumprisse com o que está acordado em contrato, que o Vasco poderia, que o associativo poderia recuperar essas ações novamente. Isso é uma segurança para o clube, tá? Então, eu sou contra. Eu, sinceramente, sou contra. É o que eu falo para vocês. Para mim, o que importa é o Vasco da Gama, não é o Pedrinho, não é ninguém, tá? O Vasco tiver que ser vendido e for uma boa para o Vasco, beleza, tá? Mas o Vasco tem que se resguardar. Eu acho que não tem que ter essa cláusula aí de o Vasco não poder, o associativo não poder ir na justiça. Nesse caso aí. Agora, o pessoal que é contra, tu acha que eles estão preocupados com o Vasco? Tu acha que a preocupação deles é com o Vasco por ser contra essas cláusulas? Beleza, isso aí resguarda o Vasco da Gama. Mas eles não estão preocupados com isso, cara. Estão preocupados com eles próprios. Eles não são contra porque isso pode prejudicar o Vasco. Eles são contra porque eles não querem uma venda, eles querem arrastar aí essa venda até depois das eleições, porque vai ter eleição em novembro e muita gente aí já está se movimentando aí nos bastidores com as eleições em novembro e não quer que o Vasco seja vendido antes das eleições. Então a galera de fora tá de olho nisso daí, tá? Botando areia o máximo possível para o Vasco não ser vendido antes das eleições. A verdade é essa, tá? Tudo tem um interesse, tá? Agora é o seguinte, investigações para apurar os responsáveis pela venda da 777 rachou o grupo, pois envolve pessoas... Ah, não, peraí.
Já fui isso daqui. Agora, o movimento impacta cenário político, né? Como eu falei aqui para vocês. Eu vou postar, isso aqui é uma matéria do Diogo Dantas. Eu vou botar o Diogo Dantas detalhando todo aí esse trâmite da venda da SAF do Vasco da Gama. E daqui a pouco eu volto aí para falar com vocês. O Vasco está mais perto de vender 90% da SAF. O presidente Pedrinho já encaminhou um acordo para vender a SAF do Vasco ao empresário Marcos Lamáquia. E tem um detalhe muito importante nessa história. O pai do empresário, José Roberto Lamáquia, fundador da Crefisa e marido de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, colocou o patrimônio pessoal como garantia da operação. A ideia é que José Roberto Lamáquia seja o avalista do negócio, usando uma fortuna estimada em 25 bilhões de reais para dar segurança ao acordo, que é questionado nos bastidores do Vasco. A negociação está longe ainda de ser unanimidade dentro do clube. Parte da diretoria resiste principalmente à autonomia que o Lamáquia quer ter na gestão da SAF. Outro ponto que gera debate é a cláusula que impediria o clube associativo de retomar as ações da SAF na justiça, como aconteceu no caso da 777 Partners. Vou trazer um pouco então os números que estão aí praticamente já fechados, faltando apenas a assinatura. A oferta no total pode chegar a 2,5 bilhões. Isso incluiria 500 milhões em um aporte, né, nos próximos 5 anos. A assunção, né, o Lamáquia assumir a dívida de cerca de 1,3 bilhão, que pode cair com a recuperação judicial, investimento em estrutura no CT de até 150 milhões e cerca de 20 milhões por ano para o clube social. As conversas entre as partes acontecem desde dezembro e novas reuniões foram realizadas essa semana para fechar os últimos detalhes. Mesmo com pressão interna, o presidente Pedrinho decidiu seguir com o acordo, que ainda precisará ser votado na Assembleia Geral do Vasco. Bom, agora o terceiro ponto que eu vou comentar aqui com vocês, tá? São os pontos aí que faltam a resolver para a assinatura do Memorando de Entendimento, né? O MOU, né? As partes ainda divergem em alguns pontos, são poucos, mas são pontos importantes, tá? Então, a matéria diz o seguinte, aqui resumidamente, eventuais vendas, um dos pontos, né, seria eventuais vendas de jogadores que o Vasco está querendo que seja obrigatoriamente sejam reinvestidas, tá, no futebol, que são chamadas receitas extraordinárias. Por exemplo, o Vasco vende um jogador, um cria da base, né, que está despontando, como o Ryan, por exemplo. Esse dinheiro que entrar teria que ser totalmente reinvestido no futebol, né, tanto ali para comprar novos jogadores, para melhorar o contrato de jogadores que já estão no elenco, né? E para renovação de jogadores também, ou para adquirir jogadores que estão no elenco em definitivo também. O Lamáquia não aceita isso, tá? E diz que o Vasco quer os valores da venda de jogadores sejam 100% reinvestidos na compra de jogadores ou investimentos para melhorar o elenco, como eu falei, melhorar o contrato de quem já está no elenco ou para aperfeiçoar contratos, né? Como o Lamáquia, né, ele é investidor, né? Como investidor, o Lamáquia entende que o dinheiro que entrar deve ser investido de maneira que for adequada, sem ter amarras, ou seja, o dinheiro que entrar não necessariamente tem que ser investido no futebol em jogadores, tem que ser investido no que for mais urgente, na visão aí do Marco Lamáquia, né? Há um compromisso que para adquirir, assim, sem ter amarras, e há um compromisso para adquirir novos jogadores. O interesse é mútuo, as trocas são constantes, né? Toda semana entre Vasco e Lamáquia. Então eles conversam toda semana, eles estão dialogando, estão conversando. Mas o investidor entende que se não puder contar com os recursos de venda para os próprios aportes, presta atenção, se ele não puder contar com os recursos de venda para os próprios aportes, ou seja, dinheiro que entrar no clube, na gestão dele, ele quer usar como aporte no clube. Isso remete vocês a alguma coisa?
o valor global de mais de 2 bilhões irá diminuir, no caso, será menor. Aí, eu vou falar uma coisa aqui para vocês rapidinho. É igual a 777 estava fazendo, tá? Dinheiro novo que entrar no clube, por exemplo, com venda de jogadores, ele quer usar depois como aporte para investir para outras coisas, cara. Aí, cara, aí eu vou falar, então para que vai vir um gestor de fora dentro do Vasco para comprar o futebol do Vasco? Ele vai botar, diz que ele vai botar 2 bilhões e meio, né? No decorrer, acho que é de 5 anos de contrato, se eu não me engano. Ele vai botar 2 bilhões e meio. Mas ele quer contar com dinheiro novo, ele quer contar com dinheiro, né, de venda de jogadores, com outras receitas, como de patrocínio, etc. e tal, para usar como próprio aporte no Vasco. Senão ele vai diminuir esses 2 bilhões e meio que ele vai colocar no Vasco. Aí, cara, fica um questionamento grande. Como é que fica o futebol nisso daí? Será que o futebol vai ficar um pouco de lado nessa história? Tipo, se o time tiver uma merda, se o elenco for fraco, não vai ter o pensamento ou não vai ter a preocupação de fortalecer esse elenco para ele ser competitivo desportivamente? Tudo bem, ele não quer que o dinheiro fique amarrado na compra de novos jogadores ou para ficar só no futebol, né? A venda de ativos ali, ele não quer que esse dinheiro seja usado só no futebol, quer que seja usado em outras coisas. Só que vai ter que ter uma cláusula no contrato que desportivamente o Vasco vai ter que ser competitivo, vai ter que conquistar títulos. O Pedrinho vai ter que colocar isso no contrato, cara. A galera do Pedrinho vai ter que colocar em contrato isso daí. Desportivamente vai ter que ter resultados contundentes, vai ter que ter resultados expressivos, tá? Diz que não teria uma cláusula dessa no contrato. Daqui a não sei quantos anos, isso não vai ter, igual a 777 fez. Daqui a não sei quantos anos, o Vasco vai ter que ser desportivamente uma potência competitiva. Não, eu acho que essa cláusula tem que ser o quanto antes o Vasco vai ter que ser competitivo. O Vasco vai ter que disputar tudo, de igual para igual com qualquer time, com qualquer clube, quanto a Flamengo, quanto a Palmeiras, quanto a qualquer time da América do Sul, e se possível também quanto a qualquer time do mundo, tá? Então, o mais rápido possível, o Vasco vai ter que ser competitivo no cenário nacional, no cenário internacional, no cenário mundial, em qualquer cenário do futebol aí que você possa imaginar, na galáxia e na puta que pariu. Vai ter que ter um aditivo desse no contrato, que senão, cara, tá arriscado eles deixarem o futebol de lado e se preocupar em pagar dívida, investir em CT, investir em não sei o quê, e o elenco ali uma bosta. Aí não adianta. Aí não adianta, tá? Essa é a minha opinião. Diz que Pedrinho e Lamarca se reuniram na última terça-feira e o acordo avançou de forma significativa. Pequenos entraves são normais por causa da magnitude do contrato. As partes acreditam chegar ao meio termo num curto espaço de tempo. Próximo passo é a assinatura do MOU, seria o memorando de entendimento, matéria aí do GE, essas matérias tudo do GE, tá? Agora, para finalizar, surgiu uma notícia ontem, no final da noite, né, dizendo que a Justiça determinou a penhora de 31% das ações da SAF que pertencem à 777. O associativo não poderá vender ou transferir essa parte societária para novos investidores sem uma autorização prévia. A medida atende pedido da Matiz Capital, de Tairo Arruda e Danilo Caixeiro, tá? O bloqueio congela a movimentação dessas ações. A juíza Maria Pereira da Costa Bastos, do TJRJ, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que deferiu aí essa liminar. O que acontece, gente? Essa história aqui é o seguinte, tá? Essa Matiz Capital é uma empresa que foi contratado pela gestão Salgado para intermediar a venda da SAF do Vasco, tá? Foi ela que achou a 777, inclusive, esse Tairo Arruda aí, que é dono dessa empresa, esse Danilo Caixeiro, hoje estão no Botafogo.
eles fizeram a mesma coisa, foram eles que arrumaram o Textor para o Botafogo também, tá? Inclusive esse Tararruda, se eu não me engano, ele chegou a fazer parte da gestão vascaína na época do Salgado, esse desgraçado, né? E eles venderam o Vasco, eles que ajudaram a vender, eles intermediaram, e lá atrás eles estavam cobrando 16 milhões aí da gestão do Pedrinho, porque o Pedrinho entende que não tem que pagar esse dinheiro para ele, né? Por causa de conflito de interesses que tiveram na época, né? Então, o que acontece? Agora, a pedido deles, a justiça, né, deferiu uma liminar congelando esses 31% das ações do Vasco da Gama, e isso trava, por enquanto, aí a venda para o Marcos Lamack. Porque o Marcos Lamack ele vai querer comprar os 90%. Se ele não puder comprar os 90%, ele não vai comprar nada. Então o Vasco vai ter que resolver isso. O Vasco vai ter que derrubar essa liminar de alguma forma, né? Ou então tentar negociar. No caso assim, o Vasco vai precisar de uma ordem judicial vinda aí da Matiz Capital, né, via judicialmente, para poder negociar essas ações. Trocando em miúdos, o Vasco vai ter que negociar com essa Matiz Capital judicialmente, vai ter que resolver esse imbróglio para poder vender as ações, para poder negociar depois com o Marcos Lamack. Se não fizer isso, não adianta, que nada vai acontecer. Para mim, isso daí é jogada política, tá? Para mim, tem cunho político por trás disso daí, tá? Nada me faz pensar, ao contrário, me faz pensar diferente, né? Época de eleição, bastidores ali pegando fogo, tem gente por trás disso daí, tem gente aí da política do Vasco por trás dessa liminar aí da Matiz Capital, tá? Isso aí vocês podem ter certeza. Gente, trocando de assunto agora, tá? Saiu o soprador de apito para o jogo contra o Internacional. Detalhe, Internacional e Vasco lá no Beira-Rio será transmitido pela Prime Video, tá? Não vai ser na Sport TV nem nada, só pela Prime Video. Quem tiver o aplicativozinho lá, vou ter que assistir no celular lá no trabalho mesmo. E o soprador de apito será o Ramon Abate Abel, que apitou o jogo de ida contra o Paysandu, lá em Belém do Pará, pela Copa do Brasil, onde anularam aquele gol do Nuno Moreira, né? Ele apitou a Copa do Brasil e apitou também o jogo contra o Curitiba, aqui em São Januário. Foi aqui em São Januário que o Vasco empatou em 1-1. Olha, parece que tem uma insatisfação da diretoria do Vasco com o gramado de São Januário, tá? Diz que é um tema de insatisfação geral no Vasco. A altura da grama entregue aí pela Greenleaf, né, que é a empresa aí que faz a manutenção do gramado de São Januário, não atende ao padrão desejado pelo clube, influencia diretamente na dinâmica dos jogos em São Januário. O gramado que incomoda os jogadores, a comissão técnica e também o técnico Renato Gaúcho, assim como a diretoria e o próprio Pedrinho também, tá? Agora, engraçado, fizeram aquele estardalhaço todo no final do ano passado com o negócio de troca de gramado, passaram 2 meses falando de porra de troca de gramado, com a parada para data FIFA, encheram o saco com isso, para agora a grama ser ruim. Aí lá o interino lá do Abel Ferreira, lá do Palmeiras, então, porra, o cara tinha razão, né? Parece que tem batatas debaixo do gramado, né? Diz que há uma avaliação para a troca da empresa, matéria aí do GE. Olha, o Cuesta, o Johan Rojas e o Andrés Gomes estão na pré-lista da seleção colombiana. A Marina Inestrosa não, que o Marina Inestrosa, né, não tem, agora que ele está começando a desabrochar, né? E o Vasco pode receber aí mais de 100 mil por dia da FIFA, por causa do Puma Rodrigues e por causa do Andrés Gomes, tá? Que são certos aí de irem para a Copa do Mundo. O Vasco vai receber por cada um 54 mil reais, né? 54 mil reais, né? E na pior das hipóteses, né? Se for uma eliminação na fase de grupos aí da Colômbia, o Vasco pode receber em torno de 1,2 milhões de reais. É um dinheirinho bom aí, né, cara? Nunca é mal, né? Nunca é mal, nunca é ruim aí ter um dinheirinho em caixa. Gente, as informações são essas aí nessa sexta-feira. Desejo a vocês aí uma sexta-feira abençoada. Correr para editar esse vídeo para não me atrasar no trabalho de novo. Fiquem com Deus. Saudações vascaína. Vai com calma que o final de semana só está começando. E eu fui.